Imagine uma imensa mesquita moderna que se sobreponha à harmonia da sofisticada arquitetura de Istambul. Ou um canal paralelo no Estreito de Bósforo, onde passado e presente convivem em sintonia. Um shopping center no Parque Gezi, vizinho à Praça Taksim, no centro da cidade, elo entre Ocidente e Oriente. Basta com esses planos, gritam turcos indignados com os passos largos do primeiro-ministro Recep Erdogan em várias esferas da vida pública, sem considerar o que pensam os cidadãos. Protesters stayed at the park by night. Next morning, around 6 o'clock, police officers threw them pepper gas without any warning, and they attacked at the protesters. And when people read it through social media, all of a sudden, thousands of people began to march to the park. Then police forces brutally attacked at the people. It just began with a park for cutting down the trees. People didn't want them to cut down the trees, but they did it against people. In the park, there are so many different groups at the Gezi Park. Young generation Muslims, gays, lesbians, families, high school kids, university students, leftist parties, different movements, and NGOs are at the park. They all have the same idea. We want more freedom and we will have it. Es gibt keinen Führer in dieser Gruppe. Es gibt aber eine Taksim-Initiative, die heißt das, Taksim ist der Platz, Taksim-Initiative, da sind alle, die von Anfang an diese Proteste organisiert haben. Das sind ganz normale Bürger, die zum ersten Mal in ihrem Leben auch demonstrieren. Das sind aber auch sehr viele Aktivisten, Umweltaktivisten, die dabei sind. Die extremistischen Gruppierungen, linke, rechte Gruppierungen versuchen reinzukommen, aber die werden dann rausgedrängt. Also es ist sozusagen eine eigenständige Aktion, eigenständige Gruppe. In 10 years with Recep Tayyip Erdogan in this country, and okay, he got 50% of the votes, but there is another 50% of the country, and everybody said enough. Protestos de rua se espalham pelas cidades da Turquia e despertam indagações se neste país, meio Europa, meio Ásia, meio religioso, meio laico, estaria surgindo uma primavera turca. E caso o país se desestabilize, o que pode acontecer na Europa e no Oriente Médio? A oposição defende que as posições polêmicas tomadas pelo primeiro-ministro Erdogan vão na contramão do que pregava o herói nacional Kemal Atatürk, a separação entre religião e governo. Se por um lado o primeiro-ministro tomou medidas polêmicas, por outro conseguiu um crescimento de 5,5% ao ano. Mas a que preço? Erdogan, herói ou vilão? Os atuais protestos de rua na Turquia começaram em Istambul como simples manifestação contra um plano de obras do governo para construir um centro comercial num parque público. Só que logo o movimento cresceu e se espalhou por outras cidades turcas, com reivindicações além da original. Virou catalista de queixas acumuladas sobre autoritarismo, corrupção, censura à imprensa, conservadorismo religioso. Manifestantes passaram a atacar o governo, acusando o primeiro-ministro Erdogan de autoritário, repressor e empenhado em impor ao país seus valores religiosos pessoais de muçulmano praticante. As primeiras reações de Erdogan não foram conciliatórias. Acusou o partido de oposição de estar por trás dos protestos e chegou a desafiar os manifestantes com a promessa de que se eles levarem 100 mil pessoas às ruas, ele levará 1 milhão. O primeiro-ministro tem enviado a polícia às ruas e os confrontos se agravam. A grande mídia turca, submissa ao governo,
tem dado pouco destaque ao que se passa à sua volta. A Turquia, embora com maioria muçulmana na população, mantém viva uma tradição de quase um século na separação entre religião e Estado ou governo, conforme estabeleceu o grande herói nacional, Kemal Atatürk. Erdogan promete respeitar essa herança, mas a oposição, os meios intelectuais e agora as ruas duvidam das intenções dele nesta área. Entre as decisões de Erdogan que estimulam essa desconfiança está a recente proibição de exibir garrafas de bebida alcoólica nas vitrines de lojas e vender o produto à noite. Restaurantes próximos a escolas e mesquitas não podem ter bebidas com álcool no cardápio. A Companhia Aérea Nacional foi proibida de vender álcool em voos domésticos. Erdogan, hoje com 59 anos, chegou ao poder eleito democraticamente em 2012, com base em seu partido AK, Justiça e Desenvolvimento. Está para concluir o segundo mandato permitido por lei e pretende concorrer à presidência no ano que vem. Além da oposição de setores laicos da população, que encontram apoio nas Forças Armadas, e agora entre os manifestantes nas ruas, Erdogan enfrenta o desafio de 14 a 15 milhões de curdos na população. Formam uma minoria barulhenta que reivindica desde maior liberdade cultural, como ensinar a língua curda nas escolas, até autonomia para gerar seus próprios assuntos. Sem esquecer de uma facção de militantes curdos que pede independência total e adota a luta armada, uma insurreição que já provocou 45 mil mortes desde os anos 80. Foi prefeito de Istambul, é primeiro-ministro há 11 anos, virou figura de destaque na política mundial. Admirado pela modernização política e econômica da Turquia, bem como pela ativa atuação diplomática internacional, numa das vizinhanças mais conturbadas do mundo. Ele comanda uma economia que tem crescido a média de 5% ao ano. Tornou-se a sexta maior da Europa, 17ª do mundo, com planos de avançar ainda mais. A Turquia faz fronteira com Síria, Iraque, Irã, Armênia e Geórgia, além de encostar na Europa a oeste, Ásia a leste e unir o Mediterrâneo ao Mar Negro pelo Estreito de Bósforo. Erdogan navega pelos conflitos da região com influência cada vez maior em sofisticado jogo de cintura diplomático. Turkey does have a position on the crossroads of everything, but each border is a different case. In Syria, it is the issue of the support or the opposition to the Assad regime. As you go eastward into Iraq, it is the issue of the Kurds, because you have a Kurdish federal territory in Iraq that is very prosperous, but you have a long-standing conflict in southeastern Turkey between the government and the Kurds. You go over to Iran. Turkey has decent relations with Iran, but there are always questions about where that relationship is going to go, because Turkey is more or less in the NATO and the American camp, and Iran is obviously on the other side, and Iran is supporting Syria. The relations with Armenia and beyond that with Russia are proper, but not terribly warm. There is, however, an issue that is arising, which is to build a pipeline from the Caspian Sea for natural gas to go alongside the oil pipeline that they already have. And that's currently an issue that would involve Georgia. Greek and Turkish relations are actually pretty good right now, as are Turkish-Bulgarian relations. Turkish-Israeli relations are warming up slightly over what they were. So Turkey is unusual for a sort of a country that has a history of being somewhat isolated, of now
being involved in a whole series of international relationships. And this, of course, is all encouraged by the Prime Minister, who has a vision of himself as a major world leader and probably deserves to be considered a major world leader. Turkey would like to be included in the BRIC group, Brazil, Russia, India, China, T-BRIC or BRICT or whatever you want to call it. But Turkey feels that they have the same potential for growth and for impacting the world financial situation that those countries have. Qual é o país do mundo que põe mais jornalistas na cadeia? Segundo o Comitê de Proteção aos Jornalistas, é a Turquia. Em 2012, 49 jornalistas foram presos. O crime deles? Criticar o governo do primeiro-ministro Erdogan. E não são só jornalistas. Milhares de opositores do governo foram presos nos últimos anos. Diante dessa flagrante violação dos princípios democráticos, seria de se esperar que o governo turco fosse tão criticado por Washington quanto os de outros países onde a liberdade de opinião e expressão está sob ameaça. Mas, em vez disso, o silêncio. Esta semana, os repórteres na Casa Branca perguntaram ao porta-voz do presidente se Obama tinha telefonado para Erdogan para reclamar da violenta repressão contra os protestos na Turquia. Não houve nenhum telefonema, disse o porta-voz. O que surpreendeu, porque afinal, segundo a Casa Branca, Erdogan é o líder mundial com quem Obama mais conversa ao telefone, desde que tomou posse. Obama declarou que considera Erdogan um amigo pessoal. De todos os governantes aliados, aquele com quem ele mais se identifica. Mas, além da amizade, há o interesse estratégico de Washington em preservar Erdogan. Desde que foi eleito, o líder turco é visto como o preferido dos americanos, um muçulmano moderado e pró-ocidental, como resposta ao radicalismo dos ayatolás do Irã e do islamismo árabe. Erdogan não desapontou. Abriu a economia turca e criou o novo modelo de uma sociedade muçulmana teoricamente democrática e moderna, que serviu de inspiração para a Primavera Árabe. Constantemente ao telefone com Obama, foi ele quem ajudou o amigo americano a navegar na derrubada de ditadores como Mubarak. Gaddafi. Na longa guerra civil na Síria, no isolamento do Irã e na contenção dos palestinos. Erdogan virou a peça-chave da estratégia americana no Oriente Médio, o interlocutor privilegiado. If Turkey becomes unstable, what happens to that? Well, first of all, the goal of seeing Turkey as a model for the Arab states was a goal that the Arabs never shared. This was a vision. Only us here in the West. Yes, people in the West thought this was obvious. But because the Arab world was almost completely under the control of the Ottoman Empire from the 16th century onward, they have an extremely negative historical feeling about Turkish dominance. And they do not ever talk about using Turkey as a model, even though it seems obvious that that would be a goal. But that also means that if Turkey became unstable, this would not be seen as an indicator one way or another with respect to what is happening and has happened in the Arab world. But I think the notion of Turkey becoming unstable is exaggerated. The current ruling party, it has enormous support
in the heartland of Turkey, that is, say, in central Anatolia, in rural areas, in the new cities that are commercially dynamic, in the center of the country. And the political opposition now, the demonstrations are focused in Istanbul and in Ankara. But unlike the Arab countries, having something happen in the capital does not determine everything that happens in the country, so that Cairo dominates Egypt or Tunis dominates Tunisia. But Istanbul and Ankara do not have that same dominating role in Turkey now because of the widespread character of the industrial development and the commercial health of the country. So the one thing you can say about Constantinople and Ankara is that there is more opposition party activity there than almost anywhere else. You don't think this is the Turkish Spring? No, I do not, no. And also I noticed that Prime Minister Erdogan has now left the country. And I think that's a good thing. Not so much because it's showing his disdain for the demonstrators, which of course it is, but also because this is not the kind of crisis that he has a good chemistry with. The president of the country, who's from the same party, Abdullah Gül, he does not have the same power as the prime minister, but he's a much more sympathetic human being. He already has made remarks that speak about negotiation rather than confrontation. As cinzas do vulcão social, trazidas pelos ventos de Ankara e Istambul, chegaram também a Berlim. Na Alemanha, vive a maior comunidade turca da Europa. São mais de 3 milhões, de um total de 5 milhões de imigrantes e filhos de imigrantes, contados nas estatísticas em todo o continente. A Embaixada da Turquia mergulhou no silêncio e um discreto e relaxado policiamento substitui agora o cerco de proteção de domingo, quando uma multidão de compatriotas se instalou na frente do prédio para protestar contra a violência dos soldados de Erdogan nas principais cidades turcas. Nas ruas, nos cafés e nos quiosques de Kreuzberg, onde o kebab parece ser mais popular que o tradicional currywurst alemão, os que se dispõem a falar preferem dizer que não acreditam mais nos homens que fazem política, nem lá, nem aqui. As ruas de Kreuzberg amanheceram com afiches nos muros que chamam de fascista o comportamento do governo de Erdogan e pedem sua renúncia. Multiplicam-se os atos de solidariedade aos manifestantes das cidades turcas. As pessoas se apertam pelo palco e a plateia do velho Ballhaus, um teatro de todas as culturas da vizinhança. Uma das atrizes do elenco perdeu a voz sob os efeitos de uma bomba de gás lacrimogêneo na Praça Taksim. O destino político de Erdogan é uma dor de cabeça para o governo alemão, que tem com a Turquia uma longa história de relações ambíguas de interdependência. Na prática, essa parceria privilegiada é histórica. A Alemanha é o exportador número 1 da Turquia, com cifras que atingiram o ano passado a 32,5 bilhões de euros. É também seu maior comprador, ainda que com cifras mais modestas, 9,2 bilhões no mesmo período. Hoje, 5.300 empresas alemãs estão plantadas na Turquia. Em contrapartida, 600 mil empresários turcos operam pequenas empresas na Alemanha e empregam 360 mil assalariados, um terço deles alemães, nos ramos do comércio e dos serviços. Plantada no mapa do mundo entre Oriente e Ocidente, a Turquia se moveu em direção à Europa por razões de sobrevivência, a partir do declínio do Império Turco Otomano. Mas o que de fato empurrou a Turquia para dentro da Europa foi o realinhamento da Alemanha ao Ocidente depois da derrota na Segunda Guerra Mundial.
Foi um dos primeiros países a integrar as forças de defesa da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, constituída no pós-guerra. No início da década de 60, em plena Guerra Fria, a Turquia atendeu ao apelo de reconstrução da República Federal da Alemanha e enviou um gigantesco contingente de trabalhadores para preencher 500 mil postos de trabalhos vagos no país. Turkey has, since the first moment, tried to belong to the European family. Do you think this is going to happen? And the thing is that nobody in the European Union spoke openly to the Turks. They only, a little bit later, yeah. And so the interest of many Turks decreased to become member of the European Union. And I think right now there's only a minority who want to join the European Union. Because they have learned that European Union is not always a positive thing. But it spoils small economic networks in the countries where it is installed, and so on, and so on. And so the Turks, they realized that, and now they want to stay aside. From my point of view, it's not the spring, it was the fall, and now we have winter. And in Turkey, I have the great hope that this movement will bring Turkey a little more into a direction of a real democracy and an open society. Because Erdogan's work is to do, he is more or less on the same of the same squad like Mursi and all these Islamists. Perhaps he's not so radical. But Turkey is not an Arabic world. It has a quite different history. Arkadaşlar atmayın. Su atmayın.